Talvez a forma mais fácil de comprovar o estelionato eleitoral cometido pelo ladrão de 9 dedos é que durante a sua campanha ele falava a todo momento, em todos os debates, que iria acabar com esse negócio de sigilo, que o Brasil precisava de transparência, que ele não faria mais sigilos, assim como ele disse que não colocaria amigo no STF. Mas tudo bem, essa do sigilo foi algo que ele bateu incessantemente. O problema é que Lula, desde que assumiu, tem tentado colocar todas as suas merdas sob sigilo. Por exemplo, o Correios está quebrado, não tem dinheiro nem para pagar as próprias contas de luz, aluguel, gasolina para os carros que entregam ali encomendas. O Correios quebrou, prejuízo de 800 milhões de reais. Correios que estava dando lucro no governo Bolsonaro. O que o Lula decidiu fazer? Tá aqui, ó. Correios adotam sigilo para esconder prejuízo milionário. Fontes consultadas pela reportagem apontam que a má gestão gera prejuízo aos cofres da empresa e que gestores do governo Bolsonaro foram mantidos no cargo, mesmo após a troca do comando do poder no executivo. Correio Brasiliense ainda tentando colocar a culpa no Bolsonaro pelo fato dos Correios estarem com 500 milhões em prejuízo. Mas na época do Bolsonaro, os Correios estavam dando lucro. Mas tudo bem, aí de repente surgem os escândalos das fugas dos presídios de segurança máxima, que nunca tinha acontecido no Brasil. Toda semana fuga, pegou muito mal. O Lewandowski assume a pasta no Ministério da Justiça e prisioneiros começam a fugir de tudo que é prisão do Brasil. Aí o Lula tem a solução. Qual é a solução do Lula? O governo coloca em sigilo o número de fugas em presídios brasileiros. Então agora a população de bem não vai ter nem sequer o direito de saber quais são os criminosos que estão fugindo dos presídios perto de suas casas para que eles possam se proteger. Né? E a divulgação do Lewandowski é que a divulgação dos dados de fugas poderia colocar em risco a segurança das instituições. Não. O que ele quer é o seguinte, deixa os vagabundos fugir. Né? Ele mesmo fez uma promessa de desencarceramento. Aí vamos lá. Aí o Lula começa a fazer as suas viagens internacionais, gastando milhões. E a Janja começa a trabalhar como se fosse uma eleita, só que ela não tem voto nenhum. O que o Lula faz? Janja fazendo suas articulações. O governo Lula impõe sigilos de 100 anos a dados que vão de agenda de Janja a comunicações sobre Robinho, né? A reportagem do Jornal Estado de São Paulo relata que 1.339 pedidos de informação enviadas ao governo foram negados sob a alegação de proteção de dados pessoais. Lula assumiu o mandato com críticas a sigilos impostos por Jair Bolsonaro. Mas calma que a situação sempre pode piorar. Lula manda uma carta para o Putin, uma carta de um presidente de Estado, um líder de Estado para o outro líder de Estado, uma carta representando o povo brasileiro, que deveria ser pública. O que ele falou nessa carta? Nunca vamos saber, porque governo impõe sigilo sobre carta de Lula para o ditador Putin. Por que o Lula mandou uma carta sob sigilo para o ditador Putin? Um detalhe que talvez os nossos tataranetos poderão saber, porque é um sigilo de 100 anos. Mas vamos lá. De repente começa a explodir o escândalo dos gastos milionários do Lula e das pessoas do hotel que ele fica, das pessoas que ele leva nas suas comitivas, das centenas de pessoas que ele leva nas suas comitivas para ficar em hotéis de luxo. O que o Lula decide fazer? Resolvido o problema. O governo põe em sigilo lista de hóspedes de quartos de hotel de luxo em Londres. Dados sobre comitiva para a Argentina, Estados Unidos e China também foram negados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Lula simplesmente não quer que você saiba quem ele está levando para gastar dinheiro público nessas comitivas internacionais que está destruindo o investimento internacional. Bom, o povo de fora não está mais investindo no Brasil. Nunca houve uma fuga tão acelerada de capital estrangeiro saindo do Brasil. Não tem. Eles não querem investir aqui. Não tem segurança jurídica, não tem segurança sequer da propriedade privada. O ataque constante ao empreendedorismo, aumento dos tributos e taxas, um governo que não respeita o déficit fiscal, então obviamente os investidores vão embora. Aí, por último, o que acontece? O Lula faz aquela pedaladazinha básica, altera os números ali para parecer que o governo não está tão quebrado, e aí surge essa matéria hoje. Governo Lula alterou dados para reduzir projeção de gastos da Previdência. Então, documento obtido pela Folha de São Paulo mostra que manobra permitiu liberação de emendas e evitou contenção de gastos. O que ele fez? Quebrou a Previdência, não tem caixa. Então ele altera os números e o cálculo dos números, jogando, por exemplo, dívidas de agora lá para frente, fingindo que tem dívidas que não acontecem, que não existe. Se chama cooking the books em inglês, mas seria mais ou menos adulteração do livro, né? Adulteração do livro.
da planilha. O que ele está fazendo é um crime. Ele está manipulando, adulterando, falseando, forjando números do dinheiro público, de instituições públicas, para não mostrar que ele quebrou o Brasil. É mais ou menos aquilo que se chamava muito de pedalada, né? Que é fazer aquelas alteraçõezinhas básicas para esconder para as pessoas que o Estado não está quebrado, que o Brasil não está quebrado. Então o sigilo voltou, a mentira voltou, a pedalada voltou, e ele está conseguindo ser mais prejudicial, mais destrutivo para a nossa economia do que a Dilma. Dilma, gente, quando a gente achou que a gente ia chegar no fundo do poço. Não, abriram a sapão do fundo do poço e lá embaixo tinha um ladrão de 9 dedos que foi retirado da cadeia e recolocado na presidência. Esse é o presidente que está aí agora envergonhando o Brasil, chamando o Haddad de presidente do Ministério de ministro da Defesa, falando asneira, nada com nada em seus discursos, e a imprensa daqui batendo palma. Um grande abraço.